Imagine acordar e perceber que o mundo como você conhece começou a desmoronar. Guerras em escalas nunca antes vistas, desastres naturais acontecendo simultaneamente em diferentes partes do planeta, fomes devastadoras e uma onda de ódio se espalhando como uma epidemia silenciosa. Esses não são apenas eventos isolados, mas ecos antigos de profecias esquecidas, escritas há milhares de anos em páginas sagradas que muitos ignoraram por medo ou por conveniência. A Bíblia, em Mateus 24, fala de um tempo onde nação se levantará contra nação, onde o amor se esfriaria e onde falsos profetas enganariam multidões inteiras. Você já reparou como a fé parece ter virado moeda de troca? Como líderes carismáticos, envoltos em carismas perigosos, ganham poder não pela verdade, mas pela manipulação? Talvez não estejamos esperando o apocalipse. Talvez estejamos vivendo dentro dele, achando que é só mais uma fase ruim da história humana. Enquanto isso, os sinais se intensificam. Terremotos ocorrem com frequência em lugares onde nunca houve. O clima enlouquece e a sensação de desamparo cresce mesmo em meio à tecnologia e ao avanço. Já não é apenas uma questão de religião, mas uma inquietação gravando no íntimo de todos nós. E se tudo isso for parte de algo maior, de algo que já foi anunciado há milênios e ignorado por uma humanidade distraída? Porque no fim, o maior sinal de todos talvez não esteja no céu ou na terra, mas dentro de nós. E essa verdade silenciosa nos empurra diretamente para o que vem a seguir. Imagine um mundo onde a esperança foi substituída pelo medo, onde uma figura carismática se ergue prometendo paz e ordem em meio ao caos. E as multidões, sedentas por estabilidade, o seguem sem questionar. Ele não vem com chifres ou um tridente. Pelo contrário, é encantador, eloquente, inteligente, mas por trás do sorriso esconde-se a manipulação mais perigosa da história humana. Essa figura é conhecida como o Anticristo, um líder que surgirá em um tempo de grande tribulação, um período sombrio onde o planeta inteiro será engolido por engano e sofrimento. Segundo as profecias, esse governante estabelecerá uma nova ordem mundial, onde todos terão que se submeter a um sistema de controle absoluto. Ninguém poderá comprar ou vender sem uma marca, na mão ou na testa. Muitos enxergam aí a chegada de uma tecnologia que já começa a ser testada. Microchips, identidade digital, moeda virtual. Não é mais ficção científica, é o amanhã batendo à porta. Nesse cenário, perseguições ganham força. Crenças serão tratadas como ameaça, e aqueles que se recusarem a seguir esse novo sistema serão vistos como inimigos da paz. A fé nesse tempo será um ato de rebeldia. A Bíblia chama esse período de grande tribulação, não apenas um tempo de dor, mas de decisões extremas, onde se escolhe entre a sobrevivência física e a integridade espiritual. Mas mesmo nas trevas mais profundas, existe uma promessa. E o desenrolar dessa promessa revelará um dos eventos mais misteriosos e fascinantes de toda a profecia. Em meio ao colapso, quando tudo parecer perdido, um evento grandioso e inesperado muda o rumo da história: o arrebatamento. Em um piscar de olhos, milhões desaparecem da Terra sem explicação. Aviões caem sem piloto, carros colidem sem motorista, famílias inteiras se desfazem num instante. A comoção é global. Redes de notícias tentam entender o que aconteceu, mas a verdade está muito além da compreensão humana. É o cumprimento de uma promessa milenar, a retirada dos que permaneceram fiéis, levados para longe da destruição iminente. Esse não é apenas um fenômeno sobrenatural, mas o divisor definitivo entre dois mundos, o que era e o que virá. Para quem fica, começa um tempo ainda mais sombrio. O caos do desaparecimento dá lugar à fúria de governos, à proliferação do medo e à ascensão total do controle. E nesse novo mundo, todos terão que se posicionar.
A escolha já não será entre ideologias, mas entre fé e submissão. E depois do arrebatamento, a Bíblia descreve uma cena que arrepia até o mais cético: o juízo final. Um trono branco, onde todos, vivos e mortos, são reunidos. Nada fica escondido. Pensamentos, intenções, ações, tudo é exposto diante daquele que julga com justiça absoluta. E é aí que o livro da vida é aberto. Um nome ali registrado significa salvação. Fora dele, condenação eterna. Mas o destino final não é só julgamento e fim. O que vem depois desafia tudo o que conhecemos sobre tempo, espaço e existência. Uma nova era começa, e com ela a revelação mais surpreendente de todas. Imagine o tempo como um enorme relógio cósmico, onde cada segundo avança rumo a um fim programado. O Apocalipse não acontece de forma caótica, mas segue uma linha do tempo precisa, anunciada há séculos. Tudo começa com a abertura dos 7 selos. Cada selo rompido revela um novo julgamento: guerras, fome, morte, perseguições. É como se cada etapa preparasse o palco para algo ainda mais devastador. O 4º selo, por exemplo, liberta um cavaleiro chamado Morte. E com ele, 1/4 da humanidade é dizimado, não por armas modernas, mas por pestes, fome e feras selvagens. Logo após, 7 anjos soam suas trombetas. E a cada som, o mundo mergulha ainda mais na dor. Águas são envenenadas, o sol perde seu brilho e até mesmo os céus se tornam hostis. Curiosamente, muitos desses eventos têm paralelos com desastres que já testemunhamos. Oceanos contaminados, chuvas ácidas, fenômenos solares. Mas o que diferencia essas trombetas é sua natureza sobrenatural e sua precisão profética. E então, como se tudo isso ainda fosse pouco, chegam as 7 taças da ira divina. Derramadas sobre a terra, causam feridas incuráveis, escuridão total e um calor tão intenso que consome tudo ao redor. A humanidade, mesmo diante de tanto sofrimento, se recusa a se arrepender. O coração endurecido se torna o verdadeiro campo de batalha. Mas é nesse cenário extremo que a maior guerra de todas se aproxima, e com ela a promessa de um novo começo ressurge no horizonte. Enquanto a Terra geme sob o peso de sua própria destruição, o universo inteiro também caminha para um destino inevitável. A Bíblia fala de um novo céu e uma nova terra. Mas o que a ciência diz sobre o fim de tudo? Entre os estudiosos do cosmos, 3 teorias dominam: o Big Freeze, o Big Crunch e o temido Big Rip. No Big Freeze, o universo continua se expandindo até que todas as estrelas se apaguem, restando apenas escuridão e silêncio. No Big Crunch, essa expansão reverte e tudo colapsa de volta num único ponto. Um segundo Big Bang, mas ao contrário. Já o Big Rip é talvez o mais assustador. A própria estrutura do universo se desfaz, como se o tempo e o espaço fossem rasgados ao meio. O que chama a atenção é que, embora com outra linguagem, essas ideias se conectam com o que as Escrituras afirmam: um fim repentino, absoluto e irreversível. E se ciência e fé não forem tão opostas quanto imaginamos? O Sol tem data para morrer. O campo magnético da Terra já está se enfraquecendo. Tempestades solares, buracos negros, supervulcões. Tudo isso é real, mensurável e pode acontecer a qualquer momento. Não se trata de se, mas de quando. Mas o fim em ambos os campos não é um ponto final, é um portal. Algo termina para que algo novo comece. E esse novo, segundo as Escrituras, é tão glorioso que desafia tudo o que já vimos ou entendemos. Se você quer entender o que realmente está acontecendo ao nosso redor, descobrir os segredos por trás das profecias e ficar por dentro de tudo que poucos têm coragem de revelar, já sabe o que fazer. Inscreva-se no canal agora. Aqui, vamos explorar juntos cada detalhe desse mistério que envolve o fim dos tempos,
com conteúdos que vão abrir sua mente e mexer com suas crenças. Não perca os próximos vídeos, porque o que vem por aí vai desafiar tudo o que você pensa saber sobre o futuro do nosso mundo. Ative o sininho para receber as notificações e ficar sempre um passo à frente. Você não vai querer ficar de fora dessa jornada.